Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais uma aula de geografia da plataforma Google Sala de Aula. Na aula de geografia anterior, nós falamos sobre atmosfera e litosfera. Hoje daremos continuidade a este conteúdo, porém, os ecossistemas da aula de hoje serão outros. Ok, senhoras e senhores? Os ecossistemas da aula de hoje serão hidrosfera e biosfera. Desta forma, o objetivo geral da nossa aula é compreender as características da hidrosfera e da biosfera. Espero que todos gostem da aula e tchau, tchau! Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia da plataforma Classroom, a nossa 15ª aula de geografia. E na aula passada nós falamos sobre esses dois pontos aqui, ó. Ou seja, estes dois ecossistemas. O primeiro deles falado foi a atmosfera. Após falarmos de atmosfera, falamos sobre litosfera. Hoje, o nosso conteúdo é hidrosfera e biosfera. Uma aula menor, mais rápida, mais objetiva e espero que todos gostem. Então vamos para ela. Aqui estamos, senhoras e senhores. Primeiro a palavrinha linda chamada hidrosfera ali em cima. E se está escrito hidrosfera, obviamente eu vou fazer isso aqui. Passar um marca-texto de uma cor em hidro e o marca-texto de uma outra cor em esfera. Ou seja, quando eu faço isso, os senhores já sabem que cada palavrinha desta tem um significado. E todas as vezes que os senhores verem a palavra hidro, é importante se lembrar de água. Hidro vem de água, ok? Lembrem-se disso. E esfera, como vimos nas aulas anteriores, nos remete à esfera. Mas para o conteúdo de geografia, o importante é você saber que isso aqui significa camada. Beleza, senhoras e senhores? Então vamos lá. Hidrosfera nada mais é do que ela corresponde a toda a parte ou porção líquida contida no nosso planeta, ok? E é isso que eu vou escrever para os senhores aqui no canto. Hidrosfera. Hidrosfera corresponde a toda parte ou porção líquida. Vou escrever até de outra cor. Líquida. Contida no nosso planeta. Ok, senhoras e senhores? Este, então, é o significado e conceito de hidrosfera. Hidrosfera corresponde a toda parte ou porção líquida contida no nosso planeta. E agora falaremos sobre essas porções. Professor, quais são essas partes ou porções líquidas contidas no nosso planeta? Então, vamos lá. A primeira que eu vou citar para os senhores aqui é óbvia. São as calotas. Calotas de gelo e geleiras formadas por água em estado sólido, não em estado líquido. Depois nós vamos citar aqui, por exemplo, a água contida na atmosfera. Atmosférica. Beleza? A água na atmosfera. Depois disso, eu vou citar para vocês a água no subsolo. Depois disso, eu vou apontar aqui para vocês as águas superficiais. As águas superficiais. Professor, o que são as águas superficiais? Muito simples. Rios, lagos ou lagoas.
ok? Nossa, ficou estranho. Vou colocar menor a letra. Vou colocar a letra mais fininha. Lagoas. Pronto, agora sim. Estas são as águas superficiais. E, por fim, vou colocar aqui para vocês o mais óbvio de todas as partes líquidas do nosso planeta. Os oceanos. Ok? Agora entenderemos a sua parcela de quantidade, de proporção de cada uma dessas no nosso planeta Terra. Ok, senhoras e senhores? Então vamos lá. Aqui temos a nossa queridíssima Antártida. Aqui abaixo nós temos a nossa queridíssima Antártida. Que é um continente. E aqui acima nós temos o Ártico, também conhecido popularmente por nós como o nosso queridíssimo Polo Norte. Sabe, senhoras e senhores, o que todos eles têm em comum? São geleiras, fazem parte das calotas de gelo e geleiras. A nossa Antártica, por debaixo de toda essa camada de gelo que os senhores estão vendo, nós temos uma porção de terra, por isso ele é um continente. Mas por cima, tudo é congelado. Já o nosso Polo Norte, como os senhores podem ver, toda essa massa de gelo, de neve branca, ela não tem por debaixo solo, litosfera. Porém, é uma gigantesca camada, bloco de gelo. Ela é uma gigantesca geleira. Este é o nosso Ártico. E as calotas de gelo e as geleiras correspondem a 2,15% de toda a água contida no nosso planeta. Ok? As geleiras e as calotas de gelos correspondem a 2,15% de toda a água da superfície terrestre, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos como exemplo as águas atmosféricas, como eu escrevi já mais cedo. As águas atmosféricas, que correspondem popularmente, como nós sabemos, pelas massas de ar. E mais popularmente dizendo ainda, as chuvas. Ótimo, senhoras e senhores. Essa é a quantidade de água contida na atmosfera. Professor, em qual porcentagem nós encontramos a água na atmosfera? Gente, é muito pouco. É 0,001%. Comparado a toda a água que nós temos no planeta, 0,001% é praticamente nada. É muito pouco. Ok, senhoras e senhores? O suficiente para a formação das nuvens e de poucas massas de ar. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Aqui nós temos os exemplos de água do subsolo. No subsolo. A água que nós temos abaixo da crosta terrestre, abaixo da litosfera. Ok, senhoras e senhores? E estas águas são formadas por isso aqui, ó. Foco aqui, atenção. Essa água é formada pelos aquíferos. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para vocês. É formada pelos aquíferos e por poços subterrâneos. Ok, senhoras e senhores? Esta é a água que nós temos abaixo do nosso subsolo. É formada pelos aquíferos e pelos lençóis. Lençóis freáticos. Professor, quantos por cento da água encontrada do nosso planeta correspondem às águas que estão no subsolo, os aquíferos, os poços subterrâneos, os lençóis freáticos? Elas correspondem, senhoras e senhores, a isto aqui que vocês estão vendo.
0,62%, ok? Menos de 1%, isso aí não chega nem a 1% ainda de toda a água que nós temos no planeta. Próximo. E aqui nós temos os rios e os lagos, aquela que eu chamei anteriormente de águas superficiais. Águas superficiais. Os rios, lagos e lagoas, que correspondem a, sabe quanto? 0,029% de toda a água do nosso planeta. Ok, senhoras e senhores? Então vamos para o último e mais importante deles. Os oceanos, ok? Então vou escrever aqui ao lado, oceanos. Os oceanos, senhoras e senhores, que são divididos nestes aqui, os grandes oceanos que nós temos, Atlântico, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e Oceano Índico. Os outros são mares. Estes são os 3 grandes oceanos do nosso planeta Terra. E estes sim, senhoras e senhores, correspondem a nada mais, nada menos do que 97,2% de toda a água que existe no nosso planeta. Ok? 97,2% da água existente no nosso planeta. A junção de oceanos, águas superficiais, rios, lagos e lagoas, águas no subsolo, aquíferos, lençóis freáticos, água na atmosfera, a água das chuvas e a das massas de ar, as águas das geleiras e das calotas polares, todas elas juntas, senhoras e senhores, formam a nossa hidrosfera, que é nada mais nada menos do que toda a porção líquida do nosso planeta. Tudo bem? Esta então é a hidrosfera. Agora vamos para a biosfera, a última de todos os ecossistemas que nós temos. Primeira coisa que eu vou fazer, os senhores sabem muito bem o que ela é isso aqui. Eu vou passar um marca-texto em uma, bio, e um marca-texto de outra cor em esfera. Biosfera tem um significado. Sempre que os senhores verem a palavra bio, lembre-se de vida, ok? E esfera, ou camada, lembrem-se que biosfera é toda a camada de vida ou seres vivos do nosso planeta. Esta é a biosfera, ou seja, a junção, olhem bem para esta imagem, a junção, vou colocar no marca-texto aqui, a junção de atmosfera com hidrosfera, olha o marca-texto em cada uma das cores, com crosta terrestre, que é a litosfera, juntas elas formam o que nós chamamos de biosfera. A biosfera, senhoras e senhores, nada mais é do que a junção dos outros ecossistemas. Ou seja, você juntou atmosfera mais hidrosfera mais litosfera, a soma de todas elas, nós teremos a biosfera. A biosfera terrestre. Tudo bem, senhoras e senhores? Olhem para a próxima imagem.
Aqui estão para os senhores verem. Aqui acima nós temos a atmosfera, toda a camada de gás e de ar que nós temos. Aqui abaixo nós temos o que? A hidrosfera, representando as águas, o líquido contido em todo o nosso planeta. E aqui nós temos a litosfera, a camada rochosa e de solo que nós temos. Todas juntas formam a biosfera, ou seja, biosfera são todos os ambientes da Terra que são habitáveis, que contêm vida. A biosfera pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas, atmosfera, litosfera e hidrosfera, e diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Habitadas só pelo ser humano, professor? Não, habitado por todos os tipos de seres vivos. Tudo bem? Espero que os senhores tenham entendido a nossa aula aí. Tchau, tchau!